Jonas capítulo 2 diz assim o texto: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolho se corroeram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós demos início ao estudo desse livro, que inclusive já estudamos, não sei se vocês se lembram, já fizemos uma série de estudos, estudo bíblico indutivo nesse livro, e esse livro é um livro diferente dos demais livros proféticos. Por que esse livro ele é diferente dos demais? Porque por ser um livro profético, o que a gente espera que encontremos nesse livro? Por ser um livro profético, o que a gente espera que ele tenha? O que, gente? Profecia. A gente espera que contenha oráculos proféticos. E esse livro ele é muito mais narrativo do que um livro, muito mais histórico, narrativo, do que um livro profético. Do que um livro que traz uma série de profecias, um livro mais escatológico, por assim dizer. Ele é um livro que traz mais a narrativa de Deus enviando um profeta para proclamar algo totalmente diferente e inusitado, que é sair dos limites de Israel e ir para outra nação e anunciar fora dos limites de Israel. Não era novo Israel receber, meus irmãos, prosélitos, estrangeiros que vinham de outras cidades, de outras nações, e acabavam se convertendo. E acabavam ficando ali. Inclusive, os irmãos vão se lembrar, conhecedores das Escrituras que são, que a Bíblia vai tratar em diversos momentos como deveria se receber o estrangeiro, como ele deveria ser recepcionado. Então não era algo novo alguém vir para Israel, mas um profeta, naquele contexto, sair de Israel e ir pregar em outra nação, era algo que nos chama bastante atenção. E embora Jonas fosse um profeta, um servo de Deus, ele se mostra, logo no início do livro, extremamente relutante em Deus usar de compaixão para com aqueles que não são de Israel. Esse livro é muito debatido, questionado, alguns pontos como sua autoria. Quem que escreveu esse livro? Será que foi Jonas? Porque em alguns momentos o narrador vai colocar Jonas na terceira pessoa. Outros vão questionar se esse livro é de fato um livro histórico ou se ele é uma parábola, se ele é uma poesia. E vão apresentar alguns motivos para isso, como por exemplo o texto que vamos ler, Jonas dentro do ventre de um grande peixe. Vão dizer, não, isso aqui não pode ser verdade, isso aqui provavelmente é profético. Mas o personagem desse livro, o profeta desse livro, ele não é alguém fictício. Ele não é alguém que a gente não conhece, muito pelo contrário. Ele era alguém reconhecido em Israel, conhecido por seu ministério profético. Alguém pode ler para a gente, segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25?
Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Alguém pode ler, por favor? Ok. Então, o personagem dessa história não é fictício. Ele tem uma genealogia. Diz quem é o pai dele e em que período ele profetizou. Profetizou no período de Jeroboão. Então, o personagem dessa história não é fictício. E o que é interessante, o que causa estranheza para esse personagem é o interesse do Deus Criador, do Deus Sustentador, do Deus Redentor, o interesse dele por nações gentias. Ele ser compassivo para com os gentios era algo que causava relutância em Israel. Rei Israel aqui representado por Jonas. Israel tinha relutância em reconhecer que Deus poderia salvar outros povos, outras pessoas. É como se Deus fosse uma propriedade do próprio Israel. E Israel dissesse assim, não, Deus só pode ser o nosso Deus, Ele não pode ser Deus que se compadece de outras pessoas. A história de Deus toda é só com Israel, as outras nações que se curvem diante de Israel e usufruam de todas as promessas de Deus para com Israel. Mas elas não podem receber e Deus não tem interesse em alcançar essas nações. E, meus irmãos, isso causa estranheza e é compreensível que eu digo assim, analisando o contexto em que Jonas está inserido, que é esse contexto de Israel e só fechado em Israel, que Deus é o Deus de Israel e que se Israel está, como muitos dizem ainda hoje, Israel é a menina dos olhos de Deus e que todo mundo que quiser que venha. É compreensível que à luz desse contexto, Jonas apresente uma relutância em ir fazer esse ofício fora dos limites de Israel. Contudo, é preciso considerar que esse homem, esse Jonas, era um... O que Jonas era? Profeta. Jonas era um profeta, não era um simples do povo influenciado pelo contexto. Não, vai muito além disso. E, meus irmãos, o livro vai se dividir, ao menos, alguns vão apresentar outras divisões, mas prioritariamente em 4 partes. O chamado de Jonas para pregar o juízo contra Nínive. Ele reage de uma forma brusca àquilo e vai para uma direção, para ir para uma direção, ele vai para outra totalmente oposta. Jonas, a segunda divisão, reage com oração, um salmo de ação de graças pelo livramento, que é o objeto do nosso estudo hoje. Na terceira parte, que Jonas aceita sua missão de ir a Nínive, como resultado, Nínive se arrepende. Deus se compadece daquela cidade. E Jonas, na quarta parte, tem um acesso de ira. Ele fica muito bravo. Ele fica muito bravo. É o primeiro pregador que eu me lembro que ficou muito bravo, porque quem ouviu a pregação converteu. É tipo assim, eu creio em Jesus. Não, nós cremos. Não, aí não, vocês não podem crer. Não, mas então o que você veio fazer aqui? Entende a dificuldade? Jonas, então, tem um acesso de ira, e Deus responde a Jonas, dando uma lição prática, fazendo uma pergunta, mostrando para Jonas qual o propósito de tudo aquilo. Essa capital, Nínive, era a capital da Assíria, que vinha crescendo bastante. Alguns vão sugerir que Nínive tinha aproximadamente 120 mil pessoas, outros vão dizer que tinha em torno de 600 mil pessoas, que 120 se referia à contagem de crianças apenas. Certo é que 120 mil pessoas, considerando 120 já para aquele contexto, era uma cidade muito numerosa. O Império Assírio era um império que vinha crescendo e, nesse momento aqui, nessa altura, estava brigando com o Egito. E a Síria era um império implacável, que chegava a cometer, inclusive, abusos na guerra, cometendo atrocidades, e por isso é rejeitada. Alguns vão sugerir que ela foi fundada por Nimrod, que é bisneto de Noé, lá em Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 10, e foi destruída cerca de 150 anos depois
de Jonas. Então, meus irmãos, o que vamos encontrar em Jonas acerca do caráter de Deus? Nós veremos que Deus é misericordioso, extremamente misericordioso, para além dos motivos, dos limites de Israel, que Deus é providente, ele entra com providência, e que Deus se ira. O capítulo 2, que é o texto que a gente vai estudar hoje, nós vamos dividi-lo em algumas partes. Nós vamos começar pelo capítulo 2, versículo 1 ao 3. Nós vamos falar sobre o desamparo de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Tu, pois, me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Bom, Jonas tenta fugir. Pega uma embarcação para ir exatamente para uma oposição oposta. É para ir para o norte, ele está caçando ir para o sul. E uma grande tempestade sobrevém. Uma tempestade sobrevém a ponto dos marinheiros chamarem todo mundo e falar: vamos lançar sorte aqui. E eram pessoas experientes com tempestades, com o mar, que sabiam o que estava acontecendo. Para chegar a esse ponto, eles compreenderam que era algo que ia para além das capacidades e além da normalidade. É algo que está além daquilo que é normal. Vamos chamar aqui e vamos lançar sorte. E a sorte cai sobre o rapazinho que estava fugindo. O rapaz que está fugindo, que está correndo. E então lançam ele no mar. Lançam ele no mar, aquele mar tão agitado, e Jonas vai parar no ventre de um grande peixe. Grandes peixes, gente, não é... As pessoas... eu lembro de um amigo dizer o seguinte: eu acredito que Jonas foi engolido por um peixe porque a Bíblia diz. Mas se ela dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu creio tanto na Bíblia que eu ia acreditar do mesmo jeito. Tivesse escrito: e Jonas engoliu um grande peixe, não queria nem saber como se deu. Eu sei que a Escritura diz. O que ele quer dizer é que é preciso partir de um pressuposto extremamente importante, de que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Ela não é um livro fruto da imaginação humana. Ok? Então, o que a Escritura diz, ela diz. É a palavra de Deus. Deus não mentiria. Mas e se o estilo literário for outro? Nós já apresentamos um motivo aqui para não ser um estilo literário poético. Não é um estilo literário poético. Há fatos, há coisas reais ali. O personagem é real, a cidade é real. Não é uma parábola. Ok, irmãos? E o texto não está propondo que a gente faça uma exegese do peixe. Vamos destrinchar esse peixe, vamos medir suas costelas, sua circunferência, quem sabe descobrindo quantos dentes ele tinha na boca. O texto não está propondo isso, porque essa não deve ser a preocupação do leitor do texto. O texto tem um propósito, e esse é o nosso objetivo. Não é encontrar que grande peixe era. Pode ser um tubarão branco. Pode ser, ele era grande. Alguns já encontraram até de 10 metros. Não pode ser um peixe, tem que ser um mamífero. Não sei que tipo é. O texto não está preocupado em responder às nossas inquietações intelectuais. Essa não é a proposta do texto. É o mesmo erro que incorre aqueles que pegam Gênesis, o relato da criação, e querem, à luz daquele texto, fazer um tratado científico. Mas como é que se deu isso aqui nessas coisas? O texto não está preocupado, não é o propósito do autor. E lembre-se que no nosso trabalho de interpretação, as nossas especulações não devem sobrepor ao interesse do autor. Nós não somos o leitor primário do texto. O que é isso? O texto não foi escrito primeiramente para mim. Eu sou um dos leitores, mas não o leitor direto. Li aqui no início, na abertura da escola dominical, eu li o texto de Paulo escrevendo para a igreja que estava em Éfeso, aos Efésios. Quem é o leitor primário desse texto? Os ouro-branquenses? Não, os Efésios. Então é importante considerar que o autor tem um propósito. E às vezes, nas nossas especulações, que tipo de peixe, que tamanho, a boca, isso vai fazer com que a gente se distancie do propósito do autor
e entre em viagens sem fim. E, por fim, acabaremos chegando à conclusão de que a Bíblia é um livro fascinante para a gente especular, menos palavra de Deus. E o que a Escritura é? Palavra de Deus. Então, o texto não está se dispondo a isso. O texto vai relatar isso. Vai dizer que Jonas, do ventre do peixe, foi engolido por esse peixe. Ele orou ao Senhor, seu Deus. No ventre do peixe, e o que era o peixe para Jonas ali? O peixe era a salvação para o próprio Jonas naquele momento de tempestade em que ele foi jogado. Ao passo que é também um próprio aperto. O fujão que queria ir para Tarsis encontrou a barriga de um peixe. Aquele que queria ir para um lado se esqueceu que aquele que ordenou é soberano. Não é um acordo entre iguais, é uma ordem do soberano. Aquele que disse haja e ouve, é o mesmo que disse vai. E Jonas teria que ir, e ele foge. E o soberano, o poderoso, o criador de todas as coisas, ele conduz a sua criação, ele conduz todas as coisas para que seus propósitos se cumpram, porque os seus propósitos não podem ser frustrados. A pessoa que tem dificuldade com essa passagem, e por esse motivo diz que a Escritura não pode ser totalmente palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, porque é impossível isso aqui acontecer. São os mesmos que têm dificuldade de acreditar que com a palavra Deus disse haja e as coisas existiram. Se ele tem dificuldade de entender que isso aqui aconteceu por uma ação divina, ele também vai ter dificuldade de acreditar que por uma ação divina as coisas vieram a existir. Ok? Então, do ventre do peixe, ele se volta ao Senhor, ele busca ao Senhor. E vamos olhar a oração dele. Começa assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e ele ouviu a minha voz. Alguns consideravam o fundo do mar como o profundo do abismo, do ventre, o mais profundo do abismo, onde surgia todas as coisas. E, meus irmãos, o capítulo 2 vai registrar a oração feita após ele quase se afogar. Viu-se na barriga de um peixe e percebeu que lá dentro ainda estava salvo. Porque olha a oração dele. Na angústia eu clamei ao Senhor, do ventre do abismo gritei, ele ouviu a minha voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Muitos que leem esse texto podem pensar que o peixe, de pronto, é um castigo de Deus enviado para o profeta Fujão, mas é um misterioso trabalhar de Deus para a salvação do profeta Fujão. Na barriga do peixe, ele ora e adora ao Senhor, ele reconhece quem ele é, ele volta-se para o Senhor. Do versículo 4 ao versículo 7, a oração, então disse eu, lançado estou. Pode olhar para o versículo 4. Então disse eu, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o seu santo templo. O templo aqui era a habitação de Deus. Tornarei eu a voltar à habitação do Senhor? Eu estou lançado diante dos seus olhos. Fui posto para fora, observe, lançado para fora dos teus olhos, lançado e voltar. Eu fui lançado, posto para fora, para distante dos seus olhos, por assim dizer. Eu, porventura, retornarei, eu voltarei. E olha só, ele prossegue, tornarei porventura a ver o teu santo templo, tornarei porventura a entrar na tua presença. As águas cercaram até a minha alma, e o abismo me rodeou. As águas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Jonas trata, e o leitor conseguia compreender exatamente o que ele está dizendo.
Alguns vão sugerir, será que Jonas morreu porque o texto vai dizer que ele subiu da sepultura? O versículo 6. Não. O texto não vai dizer que Jonas morreu e que Deus o ressuscitou. Ah, não, o peixe engoliu ele e ele então morreu, porque o texto diz, olha, o Senhor me fez subir da sepultura. Não, o texto não vai dizer isso. Chegou o fim da linha. Ele esteve à beira da morte. Você já viu alguém dizer assim, fulano estava com o pé na cova? Ou está com o pé na cova? O que isso significa? Ele já está indo. Ele está meio sepultado porque já está quase totalmente morto. Jonas, quando expressa isso, ele está dizendo, olha, eu estive com o pé na cova. Eu tive de frente com a morte. Eu morreria, eu sucumbiria ali. Olha como ele descreve, olha a angústia dele, gente. As águas me cercaram até a alma. Abismo. As águas se enrolaram na minha cabeça, eu quase morri. Desci até os fundamentos. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. O que é interessante, meus irmãos, é que quando a gente fala de profeta do Antigo Testamento, a gente tem em mente que são pessoas especiais, não é verdade? Homens com elevado nível de vida, ou que já nem pecam mais. E o texto vem nos mostrar que homens de Deus, mesmo os profetas, tropeçam, escorregam, têm seu momento de medo, de rebeldia, e tentam fugir. Mesmo os profetas não têm uma fé triunfante como a gente imagina. Contudo, eles se voltam para o Senhor. Isso nos faz pensar o quanto nós, meus irmãos, muitas vezes nos surpreendemos com os nossos próprios fracassos e reduzimos a nossa vida de caminhada com Deus a um fracasso pontual. A vida cristã, ela não é uma vida feita de triunfos, onde a gente só vai navegar em águas rasas, onde a gente vai andar sobre o mar com tranquilidade e com coragem. Muitas vezes nossa fé vai vacilar e nós vamos começar a afundar. Muitas vezes nossa fé não será tão firme e a gente vai ter medo. E tudo bem ter medo. E tudo bem não ser tão fantástico como os homens das biografias que a gente lê. E tudo bem a gente não ser a pessoa que mais ora. E tudo bem não ser a pessoa perfeita que as pessoas esperam que a gente seja. Mas o que vai determinar a nossa caminhada com Deus é o quanto nos voltamos para Ele todas as vezes. É o quanto nos voltamos quando tropeçamos. É o quanto recorremos e podemos dizer, ó Senhor, meu Deus. Eu acho interessante que quando a gente pede para que as pessoas definam Deus, elas vão definir Deus de diversas formas. Eles vão dizer que Deus é tudo. E isso está certo? Depende do que tudo, né? Deus é o capim? Deus é o capim. Então a vaca quando come está digerindo Deus? Não. Eu entendo que a pessoa quando está dizendo isso, ela está dizendo que Deus é tudo para ela. Alguns vão dizer que Deus é o Criador, e isso é verdade. Alguns vão dizer que Deus é o sustentador, e isso é verdade. Mas aqueles que têm com Deus comunhão, eles devem responder essa pergunta de todas essas formas, mas jamais esquecer-se. Ele é o meu Deus, o meu Senhor, com quem eu me relaciono. Ele é meu. Ele não é um estranho, ele não é outro que eu conheço apenas intelectualmente, mas ele é alguém com quem eu me relaciono.
Ele é alguém que me alcançou desde os tempos eternos. Ele é o meu Senhor. Porque, na verdade, meus irmãos, o que nos sustentará nas adversidades da vida, nos fracassos da fé, não é o conceito de saber apenas, não é apenas conhecer o conceito de quem Deus é, mas é tê-lo como o seu Senhor, porque você se relaciona com Ele. Quando a fé não for tão triunfante, quando o medo bater, quando as ondas fizerem a gente ter medo, nós devemos nos lembrar de quem Ele é. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E num momento de profunda angústia, no momento de profundo medo, ele recorre ao Senhor. Ele busca ao Senhor. Versículo 7, ele vai dizer o seguinte: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Quando eu ia desfalecer, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor, eu me voltei à oração. E a minha oração subiu a ti. Jonas se sentia aqui como uma mulher repudiada, rejeitada, posta para fora. Foi isso que Deus fez comigo. Ou estou posto para fora da tua presença. Eu fui lançado. Fora da tua presença, eu quase desfaleci. Distante de ti, eu passei por angústia profunda. Mas quando, na angústia profunda, lembrei-me do meu Deus e orei, Ele ouviu a minha oração. A minha oração subiu até o seu santo templo. Jonas aqui, meus irmãos, experimenta a graça de Deus. Porque seres humanos poderiam responder nessa situação: está colhendo o que plantou. Jonas está se lascando porque ele plantou. Eu não vou botar a mão nisso, porque isso é com ele e Deus, mas eu não vou entrar nisso não. E ele recebe de Deus um favor que ele não merecia. Note que Jonas está correndo, Jonas está fugindo, Jonas não quer ir fazer a vontade de Deus. Era estranho ir a outros povos, ele não quer proclamar a quem não merece. E ele não merecia o favor de Deus. E ele desfruta da graça de Deus. Graça esta que ele deveria desejar para os ninivitas. Aquele que deveria pregar que o Senhor se compadece de quem não merece, agora está experimentando de forma imerecida o favor de Deus. Foi posto para fora, mas ele me ouviu. Qual o motivo de Deus ouvir? Qual o motivo de Deus parar para atender Jonas? Talvez nenhum de nós aqui dessemos uma segunda chance para ele. A gente diria: isso é um intolerante, alguém que não ama a diversidade cultural, alguém que não ama povos diferentes, um intolerante religioso que a gente quer que ele morra na cadeia do fundo do mar. Talvez a gente diria isso. Talvez a sociedade seria a primeira a dizer: baleia, peixão. E diria: abaixa o Jonas, tomara que ele se lasque todo. E a gente está torcendo para o peixe, porque afinal de contas ele é um intolerante. Talvez a gente fizesse isso, mas não foi isso que Deus fez com Jonas. Deus usou de graça, de favor. E Jonas experimentou a misericórdia e a graça de Deus. Aquele que deveria anunciar graça e misericórdia para os outros. Meus irmãos, o texto prossegue e a gente chega nos versículos finais do texto. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Jonas aprende uma lição. Os que se apegam a ídolos inúteis se afastam da misericórdia. Ele entendeu que Deus é misericordioso, que os idólatras
estavam abandonando a misericórdia de Deus. Ele entende isso. Primeira lição que ele aprende é que os idólatras, eles sofrerão o juízo de Deus, eles abandonam a misericórdia, porque seguir o caminho da idolatria é necessariamente entrar em juízo. Mas ele diz, aqueles que abandonam, eles é misericordioso. Olha o que aquele homem que não queria ir pregar para o povo agora compreendeu. Eu sei que o juízo virá sobre os idólatras. Eu sei que os idólatras sofrerão juízo. Mas eu sei também que se eles se arrependerem, eles encontram misericórdia. Olha a mudança. Olha a lição que ele compreendeu. Olha o que ele entende. Aqueles que se abandonam, aqueles que se entregam, abandonam a misericórdia. Mas se eles voltarem, Deus lhes será misericordioso. É isso que ele está entendendo. É isso que ele compreende. Segunda verdade, mas eu oferecerei a ti sacrifício. Versículo 9. O que votei, eu pagarei. Ele acredita que ele voltará a Jerusalém e oferecerá a Deus sacrifício. A esperança, outra vez, no coração de Jonas. Ele entendeu que a misericórdia de Deus e o domínio de todas as coisas alcança quem não merece. Ele compreende, não, eu vou voltar. Eu não vou ficar aqui. Eu compreendi que Jerusalém é onde eu vou e eu vou oferecer sacrifícios. Outra coisa que ele aprende, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor, mas não pertence ao homem. Logo, o homem não pode dizer quem é e quem não é salvo. Quem deve e quem não deve. Quem merece e quem não merece a salvação. O Senhor é o dono dela. Ele tem aqui um vislumbre da realidade da salvação, que ela pertence ao Senhor. Sendo a salvação pertencente ao Senhor, Ele salva quando, onde, quem, da forma que Ele bem quer. Lembram do texto que expus no último domingo? Da parábola? Se eu quero ser bom para com estes, por que isso lhe parece mal aos seus olhos? Não é lícito dar o que é meu a quem eu quiser? Eu não posso fazer o que quero com aquilo que é meu? Jonas compreende, a salvação não pertence aos judeus a ponto de eles escolherem. Você não é nosso inimigo. Você não nos causa nenhum mal. Então, para você, salvação. Agora, para você que nos faz muito mal, e é um povo terrível na guerra, não, a gente não quer que você seja salvo. Isso não. Jonas compreendeu, meus irmãos, o que muitas vezes nós precisamos compreender. Como é fácil orar para que o Senhor salve nossos filhos. Como é fácil pedir alcance meu amigo, meus pais, meus familiares. Mas como é difícil pedir que o Senhor salve quem nos fez tanto mal e nos causou tanta dor. Eu já ouvi, então não sei você, mas eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, e dizendo mesmo, tá, gente? Se fulano de tal for para o céu, lá eu não quero morar. Lá eu não quero estar. Eu não quero estar junto com essa pessoa. E detalhe, sogra e nora. Tinha que ser sogra e nora, né, gente? Sogra e nora. Se ela for para o céu, lá eu não quero ficar eternamente para não ter que suportar a presença dela. Só que imagine, olha, lembra de novo do sermão do domingo passado? O problema não era o denário. O problema é achar que o outro não merecia aquilo que ele estava ganhando. Quando alguém diz, eu não quero ir para o mesmo céu que essa pessoa, essa pessoa não merece estar no mesmo lugar que eu. Porque jamais é o contrário, jamais é alguém dizendo, fulano é tão bom, mas tão bom que eu não mereço, de tão miserável que eu sou, estar no mesmo lugar que ele. É sempre o contrário. Eu sou o melhor. Eu não quero suportar a presença dessa pessoa. Eu quero que você pense em alguém que te fez muito mal.
muito mal nessa vida, que te causou dor e tristeza. É fácil pedir para que Deus salve essa pessoa? Imaginar essa pessoa na eternidade? Porque não haverá no céu, gente, casamento. Não haverá, as pessoas não se casarão, não se dão em casamento. Embora eu acho que seria fantástico se eu pudesse continuar casado com a Thalita na eternidade. Seria um negoção. Mas o trato é até que a morte o separe, então fazer o quê? Se pudesse a gente colocar um adendo, um acréscimo nesse contrato até para a eternidade, seria bom, mas não é. Nós seremos iguais, nós seremos irmãos. Olha só, considerar quem me feriu tanto como um irmão é fácil. Mas Jesus contou certa vez uma parábola sobre isso e eu quero te lembrar. Que um homem devendo dinheiro a um rei, e não era muito, foi prontamente perdoado pelo rei. Saindo, encontrou-se com alguém que lhe devia um dinheiro. Ou melhor, o que devia para esse moço não era tanto. O que o moço devia pelo rei era impagável. E aquele que foi perdoado pelo rei, encontrando o seu devedor, ele então diz: me paga. E os irmãos se lembram qual a expressão que o texto diz? Como é que isso aconteceu? Foi dizendo: por gentileza, eu tenho 5 promissórias aqui em seu desfavor? Não, ele o espremendo, o pressionando, o apertando, o colocando contra a parede, dizia: paga-me tudo que me deve. O rei, sabendo disso, mandou chamá-lo de volta e disse: eu te perdoei. Por que você não pôde perdoar o outro? E mandou encerrá-lo na prisão até que tudo pagasse. Lembram-se dessa parábola? Quando a gente pensa, meus irmãos, que alguém não merece a salvação, nós estamos nos esquecendo de nós mesmos, de nossa condição e do favor de Deus derramado sobre nós. Quando nós nos esquecemos de quem somos, prontamente nos achamos merecedores de alguma coisa e passamos a reivindicar o mal que nos fizeram. Ao Senhor pertence a salvação. Ele salva quem Ele quer. Salvou a mim e a você que nada merecemos. E salvou pessoas que a gente acha que não merece, porque a gente se esquece de olhar para nós mesmos. Ao Senhor pertence a salvação. Ele salva gente que a gente gosta e gente que a gente também não gostaria de ter por perto. Na minha adolescência, na minha imaturidade, de novo convertido, a gente tinha alguns hábitos de evangelizar algumas comunidades, algumas comunidades rurais, bairros. E a gente fazia algo muito bom, que era orar. Como era bom, gente, orar. Juntávamos os jovens e a gente ia para a casa de algum deles, e a gente ficava ali, fazia uma vigília, orava, e no outro dia a gente combinava de sair logo cedo para evangelizar. Aquilo era muito bom, mas isso é muito perigoso. Porque em um determinado momento nós começamos a nos achar melhores. Olha a loucura. Enquanto os crentes frios dormiam, nós orávamos. Enquanto os crentes frios se preocupavam com o almoço, se preocupavam com os afazeres do sábado de manhã, lá estávamos nós, crentes de verdade, batendo de porta em porta. E me lembro que a gente evangelizava num feriado da Igreja Católica, e um colega disse o seguinte, numa comunidade mais distante da cidade. Ele falou assim: se eu fosse como os homens da Bíblia. Eu falei: como? Eu pediria a Deus para mandar fogo do céu e queimar esse povo todinho. Olha a que nível chega. E muitas vezes a gente pensa assim, quando os nossos desafetos acontecem, quando as autoridades procedem mal, nós queremos isso.
Uhum. Uhum. Tá vendo? Exatamente. E nós nos sentirmos superiores, gente, não se assuste, é algo muito mais fácil do que a gente pensa. Passa, na época que está quase chegando, daqui a pouco é o carnaval, quando você estiver vindo para a igreja, passando por um carnaval, tem um bloco aí que o povo se veste de homem, de mulher, como é que chama, gente? Isso, esse negócio de vaca, mimosas. Quando você estiver passando e ver aquelas coisas horríveis, e você estiver vindo para a igreja, bem vestido, com a Bíblia debaixo do braço, pare e pense se você não tomar cuidado, se você não vai se achar muito superior e merecedor de alguma coisa do que eles. Mas lembre-se, você só não está no bloco de, como é que chama, Rafael? Das mimosas, porque Deus alcançou você. Você que seria capaz de fazer coisas bovinas terríveis nesse bloco. Porque o Senhor se compadeceu, porque Ele usou de graça. É por isso que você não está lá. Só isso. O Senhor refreou você. Ele alcançou você com sua graça. Senão você estaria lá no bloco das mimosas. Senão você estaria certamente vestido de forma inconveniente. Porque é certo que a gente já fez coisas piores do que o pessoal do bloco das mimosas fora do carnaval. Que não tem a ver com carnaval. É certo que nós já falamos muito mal dos outros. Pensamos muito mal. Agimos muito mal. E a gente acha que isso é terrível porque os outros estão vendo o bloco. Só porque está na avenida é pior. Mas estar diante de Deus é terrível. E todos os pecados estão diante de Deus. Isso torna todos os homens igualmente caídos e não merecedores da graça de Deus. E pensando nesse estudo, gente, eu pensei muito em dar esse exemplo. Vocês sabem que eu me abstenho de qualquer posição política porque é muito polarizado. Mas às vezes a gente precisa pensar se o nosso adversário político, se nós gostaríamos de vê-lo no céu ou não. Tem gente que se o Lula morrer, fará uma festa. Tem gente que se dermos a notícia no rádio amanhã, morre Jair Messias Bolsonaro, vai dizer, vai tarde, vai para o colo do capeta. Há no seu coração um desejo de ver Bolsonaro ou Lula na eternidade junto com você? Aí já é demais, William. Por quê? Eles não merecem porque não têm a mesma visão política que você? E vocês estão rindo, pensar nisso é diferente, mas é igualmente sério. Nós devemos dizer, Deus, todos eles são caídos. Um não é Messias porque tem Messias no nome. O outro não tem o nome, mas também não é o Messias. Todos os dois carecem do verdadeiro Messias, que é o Senhor. E aqui, gente, pegando as duas figuras principais, tá? Seja lá quem for. Será que o meu prefeito que não ganhou, ou o que ganhou que eu não gosto, ou que gosto, eu desejo a mesma coisa? Isso é extremamente sério. Ele não merece. Claro que não. Mas você e eu também não merecemos. E a graça de Deus nos alcançou. Ser cristão vem antes de ser partidário. Ser cristão vem antes de pensar mais na gente e na nossa família. Ao Senhor pertence a salvação. Ele salva quem Ele quer. E era isso que Jonas deveria entender. E dentro do exemplo que eu dei, se uma audiência fosse dada a você, com o presidente da República, ou com o ex-presidente, exclusivamente para pregar o Evangelho para eles,
você faria com alegria? Ou aproveitaria a oportunidade para soltar uma bomba neles? Aperta um pouquinho, não aperta, gente? Que às vezes a gente pensa mais na nossa visão, naquilo que a gente acha justo, naquilo que a gente gosta. É como o Brasil e a Argentina, às vezes. Eu oro para que Deus salve todas as nações, menos a seleção argentina. Porque eles não merecem, nós merecemos mais. Não pode ter revanchismo nisso, entende o que eu quero dizer, gente? Está todo mundo no mesmo barco. Ô filhão, está todo mundo na mesma tempestade, é isso que eu quero que você entenda. O barco vai morrer, não tem jeito. Não vai dizer assim, olha, você torce para qual time? Você é de qual partido? Você é de qual religião? Ah não, só para a gente saber se você merece ou não. Esse era o problema de Israel. Esse era o problema de Jonas. Não, tudo bem, eu volto para Israel, eu prego para Israel. Mas Nínive já é demais, esse povo não presta. Esse povo faz coisas terríveis. Esse livro revela-nos, meus irmãos, o governo soberano de Deus sobre toda a humanidade. Ele é o soberano sobre todos. Lembrem-se de que Paulo disse, ele endurece a quem quer, tem misericórdia de quem quer, ele faz o que ele quer. Porventura não tem o oleiro poder sobre aquilo que ele criou? Não tem ele poder? Claro que tem. Ele criou todas as coisas, tem poder soberano sobre tudo. E tudo está debaixo de suas ordens. Jesus usou, meus irmãos, o arrependimento dos ninivitas para confrontar os fariseus. Alguém pode ler para a gente Mateus 12, do 38 ao 41? Mateus 12, do 38 ao 41. Isso. Ele usa esse exemplo, que os ninivitas foram repreendidos, se arrependeram, e os fariseus se recusavam, um coração endurecido. Meus irmãos, outro ponto que precisamos pensar, e assim a gente caminha para o fim da nossa reflexão à luz desse texto. O Senhor se compadece, elegeu, salvou o seu povo. Mas Ele criou tanto o seu povo quanto o ímpio. Como o Senhor se relaciona com eles? O Senhor se compadece e tem misericórdia só da sua igreja, gente? Sim ou não? Não. O Senhor se compadece de todos os homens. No sentido de ter misericórdia. No sentido de reger a criação. O Senhor cura os crentes. Amém, gente? Mas Ele cura o ímpio também? Também. Ainda que o ímpio diga, foi fulano de tal que me curou. Não foi Deus, não. Foi o santo tal que me curou. Deus não está preocupado disputando o título ali. O coração, dizer, olha, fui eu, mas agora vamos lá, vamos fazer uma campanha para você entender que fui eu. Não, não, não. O Senhor se compadece por ser sua criatura. O Senhor se compadece do mundo criado. O Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor se compadece dos perdidos. E talvez a gente precise pensar nisso para não nos voltarmos apenas para a igreja. Não orar apenas por crentes. Não se compadecer apenas de crentes. Mas olhar para o mundo criado e para as pessoas e saber que Deus se compadece do mais vil pecador que é você, que sou eu. E pode se compadecer dessa pessoa também. O Senhor a sustenta, mantém de pé, o Senhor a exorta, disciplina, mesmo que ele não compreenda nem de onde vem aquilo. Mas ele desfruta sim dos cuidados
de Deus, dos cuidados do Senhor. Então o texto conclui: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O peixe não estava morrendo de fome e viu uma grande isca ali e falou assim: pronto, jantar pronto. Deus conduziu todas as coisas, não foi o acaso. E o Senhor ordenou, e o peixe vomitou Jonas na terra. Um peixe que é mais obediente do que o profeta. Um peixe que Deus disse, vomita, e ele, é para já. E um profeta que Deus diz, vai, e ele diz, é ruim. O Senhor nosso Deus é soberano, cheio de graça e de misericórdia. O Senhor nosso Deus, cheio de graça e misericórdia, se compadece de pessoas que não merecem, a começar por nós. Se compadece de pessoas que nós mandaríamos para o inferno se poder tivéssemos. Mas se esse poder os homens tivessem, outros nos mandariam também. O Senhor, cheio de graça e misericórdia, se compadece de quem não merece. E essa compaixão deve estar também no meu coração. É preciso olhar para os homens com olhar de misericórdia. A doutrina da eleição, da predestinação, eleição e predestinação são diferentes, tá? Depois você pergunta para o pastor Vitor lá, que ele vai na porta ali, ele vai ficar uns 50 minutos com você ali, até o final da EBD. O Senhor, essa doutrina, deve trazer para o nosso coração paz, tranquilidade, certeza. E jamais deve ser usado por nós como forma de julgamento para com as pessoas. Não vou pregar o evangelho para aquela pessoa. Por quê? Porque eu acho que ele não é um eleito. Isso não compete a nós. Isso pertence ao... E a nós, o que compete nessa doutrina da eleição, na doutrina da predestinação? A nós compete pregar o evangelho, que é o meio pelo qual o Senhor chama. Agora, a quem Ele chama, eu vou para casa em paz, todas as vezes que prego o evangelho, sabendo de que foi pregado, na expectativa de que o eleito seja chamado desta vez que eu preguei o evangelho, mas sabendo que ao Senhor pertence a salvação, e que se Ele chamar, é graça, e se esse camarada não for um eleito, é justiça também. Não tem aquele desespero, cuidado, você vai ser cobrado do sangue dessa pessoa. Ninguém vai ser condenado por minha causa, vai ser condenado por causa de seus próprios pecados. Eu respondo pela desobediência de não pregar o evangelho. Ok, gente? Assim a gente encerra e eu quero abrir para algumas perguntas, para a gente encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, ficou com alguma dúvida, quer acrescentar algo? Sua chance é agora. Uhum. Exatamente. Exatamente. Eu acredito, dona Juvenila, meus irmãos, que a nós compete o exame e o reconhecimento da nossa própria condição. O restante, somos carentes de Deus. Por exemplo, alguém me fez algum mal e eu não consigo perdoar. Para mim, o perdão não é algo meramente humano, distante disso. O perdão é algo divino, onde aquele que precisa perdoar deve curvar-se diante de Deus, reconhecendo sua condição. Deus, não consigo. Preciso do teu auxílio. Não quero essa realidade. Sei o que a Escritura diz, mas eu preciso do Senhor para obedecer a Escritura. Eu preciso que o Senhor faça isso comigo. Eu preciso que o Senhor me ajude a amar essa pessoa, porque eu não tenho motivo nenhum para amar. Eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar essa pessoa, porque eu não tenho motivo nenhum para perdoar. Porque quando a gente joga a responsabilidade como se fosse um mérito sobre a pessoa de perdoar, é de fato dela então um mérito de perdoar. Você perdoou porque você tem um coração bom, porque você é gente boa. Não.
E digo isso, gente, falando por experiência. Passei por uma situação, uma vez, muito difícil. Alguém me fez muito mal. E eu sabia de tudo isso que a Bíblia diz. Que tem que perdoar, que tem que fazer isso e tal. Sabia. Mas quem disse que eu conseguia? Quem disse que era assim? Da boca para fora era moleza, só chegar e falar, está te perdoado em nome de Jesus. E nunca mais vi a pessoa. Mas o dia que eu me conscientizei que o que eu tinha que fazer era reconhecer, eu comecei a pedir. Deus, eu não consigo. Não dou conta de fazer isso sozinho, eu preciso, eu careço do Senhor. Eu me envergonho por esta realidade minha. Eu tenho vergonha porque meu coração ainda não consegue amar essa pessoa. Mas o Senhor pode me ajudar. Irmãos, Ele veio ao meu encontro e ouviu minha oração. A pessoa, sabe quando tira uma coisa de... E não foi eu que fui tirando, limpando o coraçãozinho, sabe? Pega a vassourinha, limpa o coraçãozinho. Não, não é nada disso não. Foi uma ação sobrenatural no coração. Foi o Senhor. Então, quando eu olho para a pessoa não me deve nem o perdão que eu dei a ela. Nem o perdão ela me deve, não, porque você me perdoou. Ah, coitado. Se não fosse o Senhor se compadecer de mim e mudar meu coração, nem meu perdão você tinha. Então, o mérito de perdoar alguém é também do Senhor que nos capacita a isso, que nos fortalece, que nos liberta desse sentimento. Então, lembre-se sempre disso. Tem alguém, William, que eu gostaria de fazer como Nínive, meter o pé para o outro lado e falar que sofra o juízo. É hora de começar a orar. Senhor, me ajuda a amar essa pessoa, me ajuda a perdoar, me ajuda a pregar o Evangelho para ela. Mais alguém, gente? Isso. Exatamente. Exatamente. O Senhor ouve as nossas orações. Exatamente. Amém, gente? Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Logo mais teremos o culto ao nosso Deus, permitindo Ele. Senhor, diante de Sua palavra, ficamos maravilhados com Tua graça e com Tua misericórdia. O Senhor se compadece de pessoas que Te odeiam. O Senhor ama. O Senhor se compadece de pessoas idólatras. O Senhor se compadeceu de nós, quando ainda éramos pecadores, inimigos do Senhor, fugíamos de Ti, mas o Senhor nos amou, Pai. Fez com que o Evangelho chegasse até nós e fôssemos chamados para a salvação, para a obra que o Senhor determinou desde os tempos eternos. Que graça maravilhosa derramada sobre nós. Que misericórdia. Obrigado por isso, Senhor. Mas, Pai, nesta manhã, ao passo que ficamos maravilhados com Tua graça, ficamos constrangidos com nós mesmos. Porque muitas vezes pensamos como Jonas, que alguém não merece, ou que merecemos mais, e temos tanta dificuldade de orar por desafetos, orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos fizeram sofrer em algum momento, chorar. Perdoe-nos por isso. Somos levados a reconhecer não apenas a nossa condição, mas a necessidade do Senhor para mudar esta realidade. Não há aqui ninguém que possa perdoar e amar o inimigo por si só. Carecemos do Teu auxílio. Precisamos do Senhor. Venha de encontro ao Seu povo. Mostra-nos, todas as vezes que olharmos para alguém que não merece, mostra-nos a nossa realidade de não merecedores também. Não nos deixe iludir com a nossa religiosidade. Não nos deixe nos iludir com as nossas boas obras.
nos faça ver que não merecemos a tua graça, merecíamos o teu juízo, mas o Senhor nos amou, e que o Senhor se compadece de outras pessoas também. Obrigado, porque nesta manhã podemos refletir sobre essas verdades à luz desse texto. Obrigado, Senhor, e ajuda-nos. Amém.